pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos, criado pela separação dos atuais continentes americano e africano. Tecnicamente, é a terceira camada abaixo do nível do mar, sob as camadas de pó-sal e sal. As descobertas das reservas de pré-sal foram anunciadas em 2007 aqui no Brasil. A camada se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do nível do mar a mais de 7.000 metros de profundidade. Além disso, a região também engloba 3 bacias sedimentares, de Espírito Santo, Campos e Santos. O termo pré de pré-sal refere-se à temporalidade geológica e não à profundidade. Considerando-se a perfuração do poço a partir da superfície, o petróleo do pré-sal é considerado subsal, pois está abaixo da camada de sal. A classificação dessas rochas segue em nomenclatura da geologia, que se refere à escala temporal em que os diferentes abstratos rochosos foram formados. As rochas reservatório do pré-sal foram formadas antes de outra camada de rocha salina, que cobriu aquela área milhões de anos depois, ou seja, mais recentemente na escala de tempo geológica. Portanto, o pré do pré-sal refere-se à escala de tempo, que está em uma camada estratigráfica que é mais antiga do que a camada de rochas salinas. A importância do pré-sal. O petróleo é usado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como a gasolina e o óleo diesel, e também sendo queimado no funcionamento das usinas termoelétricas pelo mundo todo. É importante dizer o quanto a descoberta do pré-sal foi fundamental para o Brasil se tornar um país independente em relação ao petróleo. A descoberta do pré-sal representou para o Brasil uma forma de proteger-se de eventuais conflitos e crises energéticas futuras. Sobre a economia, segundo o IBP, até 2035 o Brasil deixará de importar, tornando-se exportador de energia. Estima-se que a produção de petróleo aumentará em torno de 109%, colocando o Brasil na posição de maior produtor de petróleo da América do Sul. O país, além de tornar-se economicamente e geopoliticamente privilegiado, teve sua economia fortalecida, gerando empregos, atraindo investimentos e expandindo avanços tecnológicos na área. O peso do setor dentro do cenário industrial nacional saltou de 5% em 2000 para 11,2% em 2010. Em 2010, o governo concedeu à Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em áreas do pré-sal. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis decidiu leiloar o restante para empresas que queriam explorar essa área, incluindo a Petrobras, que pode aumentar seu direito de exploração. Embora saibamos que a Petrobras é a principal responsável pela extração do petróleo, na verdade, a União é a dona de todas as reservas minerais encontradas dentro do Brasil. Isso significa que é ela quem pode conceber o direito de extração para outras empresas, em troca de pagamentos. Até 2016, pela lei, a Petrobras era considerada a operadora única, responsável pela condução e execução de todas as atividades de exploração no pré-sal. Isso significa que a empresa tinha que ser a acionista majoritária em todos os campos de exploração, ou seja, era de responsabilidade da companhia comandar todas as atividades, mesmo que tivesse a participação de outras empresas estrangeiras. Em 2016, entretanto, a lei foi alterada e excluiu a obrigatoriedade da Petrobras atuar como operadora única nessas áreas. Na prática, isso significa que a Petrobras pode escolher participar ou não de cada leilão, e caso manifeste interesse no período de 30 dias após o anúncio oficial da rodada, os blocos serão leiloados para outras empresas com a participação da Petrobras garantida naquele percentual mínimo, que é de 30%. A Lei 12.531 definiu a Petrobras como operadora única em 2010. Também definiu o regime de partilha como forma de exploração das reservas de pré-sal e criou uma empresa da União, a Pré-Sal Petróleo, PPSA, para administrar os contratos da exploração.
Sobre o regime de partilha, os campos de pré-sal são leiloados e as empresas contratadas, ou seja, aquelas que ganham o leilão para explorar as reservas, devem pagar para a União o direito de explorar o petróleo, conhecido como bônus de assinatura, além de fazer um repasse de uma parcela da futura produção. Nesse regime, as empresas que vão explorar a área devem pagar uma série de tributos para a União. Porém, essas empresas são totalmente responsáveis pela exploração do campo, pelo risco de investir e de encontrar os recursos no território. Da mesma forma, elas possuem propriedade de todo o óleo e gás que venha a ser descoberto e produzido. O principal argumento para a adoção do modelo de partilhas nas reservas no pré-sal é de que seria necessário preservar a posse da União sobre as reservas naturais brasileiras. Juntamente com a criação da PPSA, foi criado um fundo social. Esse fundo foi criado como uma espécie de poupança do petróleo do pré-sal, destinado a receber os recursos do pré-sal que cabem à União, como um planejamento para o futuro, caso as reservas não produzam o esperado e as possíveis variações do preço do petróleo no mercado internacional. Além disso, também foi estipulado que parte desse fundo deveria ser destinado a investimentos em educação e saúde. Cada leilão possui um edital específico dependendo do bloco a ser leiloado. Por exemplo, em 2013, sob o governo da Dilma, ocorreu o primeiro leilão do pré-sal, leiloando o campo de Libra. Na época, o edital de leilão estipulou que a Petrobras seria a operadora no campo, ou seja, estaria sob o comando da operação, e que a empresa vencedora deveria pagar um bônus de assinatura de 15 bilhões para a União. Assim, na época, o consórcio formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC venceu o leilão para extrair o petróleo do campo de Libra. O consórcio ofereceu repassar 41,65% do excelente em óleo extraído do campo para a União. No início de novembro de 2019, o governo Bolsonaro realizou o mega leilão do pré-sal. O leilão ficou assim conhecido por ter, no momento, o maior potencial de venda de petróleo e gás do mundo. Foram leiloadas 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que, se arrecadadas, poderiam gerar uma receita de 106,5 bilhões de reais para a União. A grande diferença deste para os outros leilões comentados anteriormente é de que o mega leilão do pré-sal leilou áreas excedentes da seção onerosa. Com o mega leilão do pré-sal, a intenção era atrair empresas estrangeiras que, de acordo com fontes do governo, poderiam acelerar o desenvolvimento do potencial petrolífero brasileiro, colocando o Brasil entre os 5 maiores produtores do mundo. Entretanto, apenas 2 das 4 áreas foram arrematadas, reduzindo a receita arrecadada pela União para 70 bilhões de reais. Assim, alguns políticos chegaram a definir o mega leilão como um fracasso. Afinal, a pouca participação estrangeira frustrou as expectativas do governo. No dia 5 de novembro de 2019, chegou ao Congresso Nacional, pelas mãos do atual presidente Jair Bolsonaro, o Plano Mais Brasil, ou a transformação do Estado. O plano é uma proposta de reforma do Estado brasileiro que vem logo na sequência da reforma da Previdência, no objetivo de diminuir os gastos do governo. Uma das PECs do plano é a PEC do Pacto Federativo. Ela tem ligação direta com o pré-sal, pois ela é um conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação e distribuição de recursos da União. Uma das medidas é sobre o aumento da destinação de recursos do pré-sal para municípios e estados. Na primeira etapa da extração, um navio percorre milhares de quilômetros com cilindros com ar comprimido e dispara rajadas de tempos em tempos. É como uma explosão, que gera ondas sonoras que batem no solo e voltam. Esse sistema chama-se sísmica. Os hidrofones no navio recebem as ondas sonoras e as decodificam, transformando-as em imagens. Através delas, os especialistas descobrem se há petróleo incrustado entre as rochas e, se houver, onde está. Aí, perfuram um poço para tentar chegar até ali. A perfuração começa com a instalação do BOP no poço. É um conjunto de válvulas para controlar a pressão da perfuração e impedir que o óleo vaze.
Depois, o pó é trocado por uma estrutura parecida com uma árvore de Natal, que controla a extração. A perfuração é feita com brocas de aproximadamente 20 polegadas de diâmetro, que equivalem a 50 centímetros. Elas são feitas de aço e na ponta tem pedacinhos de diamante, o minério mais duro que existe. Depois, aplica o cimento nas paredes do poço para a sustentação. Para chegar lá, o desafio é atravessar a espessa camada de sal pastoso que se movimenta e pode até tapar os poços. A saída é fazer uma perfuração horizontal. Quando se alcança o óleo, um mini canhão é usado para provocar uma explosão entre as rochas. Em seguida, gases ou líquidos são injetados para abrir as fissuras formadas. É por essas fissuras que o petróleo e o gás natural chegam ao poço, e a partir daí eles sobem graças à pressão do reservatório natural. Para minimizar a diferença de temperatura entre o petróleo, que sobe a 63 graus Celsius, e a água do oceano a 2 graus Celsius, o tubo flexível que liga o poço até a plataforma de produção tem revestimento térmico e a temperatura controlada por fios elétricos e fibra ótica. Tudo isso para evitar que surjam coágulos capazes de entupir a tubulação. E por último, o petróleo será processado e armazenado em navios plataforma. Aqui, podemos ver algumas características que diferenciam o petróleo encontrado no pré-sal de outros também encontrados no Brasil. De acordo com a classificação estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, o petróleo do pré-sal é considerado o mais leve de todo o Brasil, tendo sua densidade superior a 28 graus API. Possui também baixo teor de substâncias poluentes, tais como enxofre e nitrogênio. Podemos ver as vantagens que esse baixo teor de poluentes traz no comércio, como por exemplo a sua fácil refinação, que traz ao produto final uma porcentagem maior de derivados finos, e com menos enxofre, logo possui bem menos poluição durante sua refinação. O produto final também é vendido no mercado internacional por um maior valor. Sobre a relação do pré-sal com o meio ambiente, o mecanismo de extração de óleo por si só já causa muitos prejuízos. O fundo do mar conta com uma grande concentração de gás carbônico que será transferida para a superfície com a exploração da área, o que significa uma grande quantidade de carbono liberada na atmosfera em poucas décadas. E no momento em que se sabe que é preciso minimizar o aquecimento global através de adoção de técnicas limpas e sustentáveis, investindo-se em fontes de energia alternativas em substituição aos combustíveis fósseis, essa extração alimentará ainda mais o ciclo do aquecimento global. Temos de considerar os inúmeros impactos ambientais que estão e estarão presentes em tudo que envolve o pré-sal, a começar por se tratar de petróleo, uma fonte de energia finita e extremamente poluente. Além disso, há também muitos riscos envolvidos na exploração do pré-sal, em todo o seu processo. Riscos presentes na retirada dessa reserva de petróleo, os inúmeros riscos de um acidente ambiental de enormes proporções, dentre outros fatores. Agrega-se a isso o fato de o Brasil, até hoje, não contar com leis ambientais realmente eficientes, que de fato protejam seu ecossistema e puna eventuais responsáveis por acidentes, depredações e catástrofes ambientais. As vantagens do pré-sal. O lucro alcançado por meio da exploração do petróleo na área do pré-sal pode ser investido em infraestrutura em todo o país, como em aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. Grandes obras podem ser realizadas no país sem a ajuda financeira de outros países. Com a produção de petróleo no país, o preço da gasolina tende a cair. Como a exploração do petróleo demanda uso de tecnologias, há maior investimento em pesquisas e tecnologias para viabilizar a produção. Devem ser gerados também mais de 500 mil empregos em indústrias ligadas ao petróleo e à exploração do pré-sal. Muitas empresas vão crescer junto com a Petrobras. Por ser um combustível fóssil, o petróleo não é renovável. O lucro obtido com a exploração, se bem utilizado, pode viabilizar o uso de fontes de energia alternativas no Brasil.
o Brasil deixará de importar petróleo e passará a ser um grande exportador, colocando-se em uma posição privilegiada mundialmente. As desvantagens do pré-sal. A descoberta do pré-sal brasileiro e a consequente abundância desse combustível fóssil no país poderá aumentar a emissão de gases de efeito estufa à atmosfera, como gás carbônico liberado durante a queima desse combustível. Podem ocorrer vazamentos de petróleo durante a extração, o que pode causar inúmeros danos à vida marinha. A dependência do uso de petróleo para a geração de energia provoca problemas no meio ambiente e poderá gerar um colapso na sociedade na ocasião de seu esgotamento. Se o dinheiro do pré-sal não for bem controlado e auditorado, pode ser desviado para o bolso de políticos e enriquecer líderes corruptos. Se o governo brasileiro não souber administrar essa grande descoberta, empresas estrangeiras podem querer parte da reserva e o petróleo deixará de ser do Brasil.